Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, como tia Cris havia falado no grupo, tá certo? Que hoje a aula seria gravada, porque tia Cris hoje terá formação, né? Formação dos professores, tá certo? Então a aula de hoje está sendo gravada, tá? A aula de hoje será de português, tá bom? Onde vamos estar revendo alguns conteúdos, revisando alguns conteúdos extra, tá certo? Do ano letivo 2020, tá certo? É a reposição das aulas, tá? Que a Cris já havia falado lá no grupo, tá certo? Do segundo ano, que a reposição seria do dia 4 ao dia 15 de janeiro, tá certo? Então, desde o dia 4, estamos revendo conteúdo extra de português e matemática, tá? E a aula de amanhã é aula de português. De amanhã não, de hoje, né? Aula de português, tá certo? Então, vamos lá. Alfabeto, né? Ordem alfabética, né? A ordem do alfabeto, né? Isso, temos que observar a ordem do alfabeto, tá certo? Para poder colocar as palavras em ordem alfabética, né? Sílabas, né? Tia tá revisando com vocês alguns conteúdos que tia já revisou, tá? E que tia vai estar revisando, tá certo? Para vocês realizarem a atividade, tá? De hoje, tá bom? Então, sílabas. Sílaba é o som, um conjunto de sons pronunciados em uma só vez, tá certo? Podemos classificar as sílabas em monossílaba, quando só tem uma sílaba, quando só é pronunciada uma vez. Dissílaba, quando é pronunciada duas vezes, separada duas vezes, tá? Trissílaba, quando é pronunciada 3 vezes ou separada 3 vezes. Polissílaba, quando é pronunciada 4 ou mais de 4 vezes separadas, tá certo? Aí aqui também, vamos rever aqui os encontros vocálicos, né? Isso? Encontros vocálicos, né? É quando aparecem duas ou mais vogais, né? Juntas em uma palavra, tá certo? Aí tem a classificação do encontro vocálico, mas vocês não deram esse conteúdo, vão estar dando na série seguinte, tá certo? No terceiro ano em diante. Encontro consonantal, né? Que encontro é a reunião, o encontro de duas ou mais consoantes pronunciadas na mesma palavra, tá certo? Pode ser BL, CR, BR, CL, CR, DR, FL, FR, GL, tá? Se na palavra tiver esses encontros consonantais, as consoantes juntas, é encontro consonantal, tá certo? As consoantes MN antes de qualquer outra consoante não formam encontro consonantal, tá certo? Uma observação, tá? Aí tem aqui também, e eu só estar revisando com vocês. Se vocês tiverem dúvida, vai lá no privado e conversa com a Cris. Tá? Acentuação e outros sinais, acento agudo, né? Que indica a pronúncia aberta da vogal, tá? Avó, café, cipó, pássaro. Quando eu pronuncio a vogal, o som é aberto, tá certo? Acento circunflexo indica a pronúncia fechada da vogal, avô, ipê, lâmpada, certo? O tio é colocado sobre as vogais A e O, indica som nasal, né, com saída pelo nariz. Mãe, balões, fogão, mão, chão, cão. O hífen, né, que é um tracinho, né, isso, de união, e é usado para separar a sílaba de uma palavra, para ligar palavras compostas, para ligar o pronome ao verbo, tá certo? E tem a cedilha, né? A cedilha é colocada debaixo da letra C, antes de A, O e U, para lhes dar som de SS, tá certo? Por exemplo, poço, açúcar, caçada. Um lembrete aqui. Atenção, não se utiliza cedilha no começo da palavra, na letra C, antes de E e de I, tá certo? Não se usa cedilha no começo da palavra,
E também não se usa C cedilha antes de E e de I, tá certo? Se usa a letra C, tá? Ela fica com som de S, né? Circo, doce, macio. Ó, coloca o acento. Aí tá aqui a atividade. Estou só revisando os conteúdos com vocês, tá? Palavras sinônimas e antônimas. Palavras sinônimas são palavras que têm a mesma ou quase o mesmo significado, tá? Por exemplo, aqui, ó, palavra sinônima. Ó, contente, alegre, né? Lindo, belo, longo, comprido, achar, encontrar, ajudar, auxiliar, gostar, apreciar, resolver, decidir, ganhar, receber, tá? Palavras sinônimas são palavras que têm significado, sentido ou quase parecido, tá? E antônimo, tia, são palavras que têm significado oposto, contrário, tá? Ó, fundo, raso, levantar, abaixar, descansar, cansar, doente, são, barulho, silêncio, feliz, triste, não, sim, pouco, muito, lá, aqui, desaparecer, aparecer, sinônimo, palavras com sentido parecido, quase parecido ou quase parecido. Antônimo, palavra sentido contrário, tá certo? Então vamos lá. Outro conteúdo. Sinais de pontuação, a vírgula, dois pontos, ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, travessão, não é isso? Então vamos aqui, rever aqui o que indica cada um, tá? Aqui. O ponto final indica o fim de uma frase, vírgula indica uma pequena pausa, separando palavras e frases. Ponto e vírgula indicam uma pausa maior que a vírgula. Ponto de interrogação é usado quando a frase indica uma pergunta. Ponto de exclamação é usado para indicar espanto, admiração, surpresa. Dois pontos são usados para iniciar a fala do personagem nas histórias. Travessão é usado nos diálogos, né? Quando o personagem vai falar, né? Certo? Então vamos lá. E eu vou rever isso nas outras séries, sim, tá certo? Vocês tiveram a introdução desse conteúdo agora no segundo ano, tá? E no terceiro, quarto, quinto, vocês vão estar revendo também esses conteúdos, tá certo? Então vamos lá. Frases. Frase é um conjunto de palavras ordenadas com sentido completo. A frase pode ser afirmativa quando eu afirmo, negativa quando eu nego, interrogativa quando eu faço uma pergunta, exclamativa quando eu admiro, quando eu tenho uma surpresa, tá certo? Outro conteúdo. Artigo. Artigo é a palavra que colocamos antes do substantivo para determiná-lo. O artigo pode ser definido o, a, os, as, né? O artigo o indica um menino determinado, aqui por exemplo a frase, o menino brinca. Então o artigo o indica um menino determinado, quer dizer que é o menino que brinca, tá? É um exemplo de artigo definido. Artigo indefinido, umas, né? O artigo menino brinca, indica um menino qualquer, tá? Indefinido, não tá dizendo qual é o menino, tá certo? Aí tem uma lembreta aqui, deixa a tia Cris ver aqui. Ah, não. É isso mesmo. Aí aqui, substantivo. Substantivo é a palavra que dá nome aos seres, pessoas, animais ou coisas, tá? Substantivo próprio e comum. Substantivo comum é o que dá nome a todos os seres da mesma espécie, tá? Como milho, rapaz, sanfona, baú, casa, cachorro, porta, cadeira. Substantivo próprio é aquele que dá nome a um só ser da mesma espécie, tá? Quando eu nomeio esse ser, tá? Ó, e o substantivo, por exemplo, João, Pedro, Petrópolis, Recife, Bahia,
tá? Eu estou dando nome a uma cidade, cidade do Recife. Então, esse Recife é um substantivo próprio, que eu dou nome a essa cidade, tá certo? Isso é de cidade, substantivo comum. Mas se eu dou um nome a essa cidade, se torna um substantivo próprio, tá? Recife. Se inicia com letra maiúscula, ó. Substantivo próprio é escrito com letras iniciais maiúscula, tá? Não se escreve com letra minúscula não, tá? Aí tem o substantivo simples e o composto. Simples quando só tem uma palavra. Café, porta, casa. Mas se eu tenho duas palavras, quando eu tenho dois substantivos, duas palavras, ela é composta, é um substantivo composto, tá? Couve-flor, tico-tico, guarda-sol, guarda-roupa, porta-joia, tá? Porque eu tenho mais de uma palavra, eu tenho dois substantivos, então é um substantivo composto, tá certo? E para poder para poder separar esse substantivo, eu uso o hífen, que é aquele tracinho entre o substantivo e outro, tá certo? Substantivo primitivo e derivado. Substantivo primitivo é o substantivo que surgiu primeiro, a palavra surgiu primeiro. Porta, primitiva, surgiu primeiro a palavra porta. E surgiu outras palavras dessa palavra primitiva. Portaria, porteiro, derivada, tá? Fruta, substantivo primitivo, surgiu primeiro. Palavras que derivam desse substantivo. Fruteira, frutaria, palavras derivadas, substantivo derivado, tá certo? Sorvete, substantivo primitivo, palavras que derivam desse substantivo primitivo. Sorveteria, sorveteiro, substantivos derivados, tá certo? Vamos lá ver outro conteúdo, tá certo? Gênero dos substantivos, ó. Existem dois gêneros substantivos, masculino e feminino. Aí aqui, ó, antes da palavra masculina colocamos artigo o, os, uns. Antes das palavras femininas colocamos artigo a, as, umas. Alemão, alemã. Anão, anã. Ator, atriz. Avó, avô, avó. Barão, baronesa. Bode, cabra. Boi, vaca. Tá certo? Vamos lá. Número do substantivo, né? O singular que indica um só elemento e o plural que indica mais de um elemento. Por exemplo, a vela, o bolo, o filho. Singular, que indica só um elemento. Quando eu boto no plural, fica as velas, os bolos, os filhos. O substantivo quanto ao número pode estar no singular ou no plural, tá certo? Ó, alunos, ó. Geralmente formamos o plural do substantivo acrescentando um S. Aluno, alunos, caneca, canecas, acrescentando um S no final das palavras. Gato, gatos, pata, patas, lenço, lenços, tá certo? Algumas palavras fazem o plural de forma diferente, né? Observe aqui, ó. Palavras que terminam em R, vou acrescentar ES no final. Mar, mares, pomar, pomares, açúcar, açúcares, tá certo? Palavras que terminam em Z, vou acrescentar também ES no final. Raiz, raízes, nariz, narizes, nós, nozes, tá? Palavras que terminam com M, vou trocar por NS no final, aí, ó. Nuvem, nuvens, trem, trens, bombom, bombons, fim, fins. Palavras que terminam em AL, aqui, ó, vou trocar por IS. Terminam com L, desculpa, ela termina com L, vou trocar por IS, ó. Jornal, jornais, pomba, pombais, capital, capitais, sinal, sinais. Palavras que terminam com EL aqui, ó. Vai ficar pastéis, vou trocar por IS. Vou acrescentar IS no final. Pastéis, carretéis, hotel e anel. Palavras que terminam com L, OL vai ficar, eu acrescento IS no final. Anzóis, lençóis, caracóis, paióis. Barril, terminou com L, eu vou trocar por S, o L por S.
vai ficar canis, funis, cantil, vai ficar cantis, fuzil, vai ficar fuzis, tá? E palavras que terminam com S, vou acrescentar S no final. Mês, meses, freguês, fregueses, réis, reses, ananás, ananases, tá certo? E aí por diante, tem outras regrinhas, tá? Mas vocês vão ver nas séries posteriores, tá certo? Que é terceiro, quarto, quinto ano. Tá certo? Grau do substantivo, que é o diminutivo, que indica um tamanho menor que o normal, e aumentativo, que indica um tamanho maior que o normal. Tá certo, pessoal? Deixa eu botar mais aqui um pouquinho, tá? E os conteúdos em diante, adjetivo, verbo, conjugação do verbo, vocês vão ver nas outras aulas, tá? Seguinte, tá certo? Então, Tia Cris passou a atividade para vocês. Para vocês repassar, reescrever, né? Ver lá no grupo, né? Tia digitou, vocês vão passar para o caderno, fazer, e na próxima aula a Tia Cris vai estar fazendo a correção dessa atividade, tá certo? Então, não deixe de fazer, façam, tá? Essas aulas, essas atividades, tá certo? Para rever esses conteúdos, tá certo? Que é a reposição das aulas de março, não é isso? Dos 15 dias de março, e foi do dia 18 quando iniciou a quarentena, né? A pandemia, né? A quarentena, foi isso, os 15 dias, então tá tendo essa reposição dessas aulas de conteúdo extra, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser rever algum conteúdo, desde o dia 4 Tia Cris está revendo esses conteúdos. Nessa aula de hoje revemos todos os conteúdos, né? Desde a ordem alfabética até o grau do substantivo, né? Que é aumentativo e diminutivo, né? Isso quando aumenta a palavra, ó, vaca, vacona, vaquinha, raposona, raposinha, galão, galo, galão, galinho, gato, gatão, gatinho, cavalo, cavalão, cavalinho, pato, patão, patinho, galinha, galinhona e galinha, galinha, leão, leãozão e leãozinho, tá certo? Então, é o grau do substantivo, tá certo? Do substantivo, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda mensagem para Tia Cris, né? Tia hoje vai estar informação, mas na quarta vamos tirar nossas dúvidas. Na quarta vamos ter aula de matemática, na quinta, que é aula de português, vamos tirar nossas dúvidas, tá? Vocês que não estão participando, vocês que não estão assistindo essas aulas de reposição, procurem assistir, tá certo? Procurem, tia, mas já acabou o ano, mas tem essas aulas de reposição, vai até na sexta-feira, dia 15, tá certo? Então não deixe de assistir, não deixe de participar, minha gente, tá? Tia está aguardando vocês para vocês participarem dessa aula, tá? E qualquer dúvida perguntar, tá bom? Tá certo? Então amanhã, na quarta, teremos vamos estar revendo o conteúdo de matemática, né? Que é as 4 operações, a prova real das 4 operações. Vamos estar revendo a expressão numérica com parênteses, com adição, multiplicação, tá certo? Números ordinais, números romanos, números indo-arábico, multiplicação, divisão, prova real, tá certo? Números pares, números ímpares, tá certo? Tia Cris, composição, decomposição dos números, tá? E Tia Cris está aguardando vocês, tá? Amanhã para participar dessa aula, tá certo? Não deixe de participar. Tia, eu não vi as outras aulas, mas Tia vai estar fazendo toda a revisão de todos os conteúdos que Tia Cris já deu para vocês relembrarem os conteúdos, tá certo? Então não deixe de participar, tá? Fique com Deus, tá? Até amanhã. Amanhã teremos de quarta até sexta, teremos aula online, tá certo? Ao vivo, tá? A Tia Cris faz essas aulas online, dá essa explicação, a Tia Cris passa atividade, faz conteúdo das atividades no dia,
tá certo? Só tá aguardando vocês, a participação de todos, tá? Tchau, fique com Deus, beijo.